Carta de 15 de outubro de 1953. Caro Joel, abençoado seja por suas duas queridas cartas. Elas me trouxeram lágrimas aos olhos. Que bobagem, não é? E, no entanto, naquele momento, estava envolvido em uma tal onda de compreensão e um desejo de cobri-lo de bênçãos, como se você já não estivesse, que eu estava chorando com você. Na semana passada, eu estava realmente acertando em todos os alvos. Houve uma resposta rápida e segura a todos os problemas que me foram apresentados para meu reconhecimento, o que significa que minhas meditações têm sido mais elevadas. Pouco tempo é gasto para entrar na meditação. Quase instantaneamente estou no lugar secreto, e isso vem a mim como êxtase na cabeça. É a única maneira de descrevê-lo, e isso é meu clique, meu sinal de que tudo está bem. O descanso nisso é realmente incrível. Ainda não é uma experiência fenomenal, mas um tal poço de amor e de agradecimento que minha respiração quase para. Deve ter havido um aumento definitivo da consciência, quase como a iniciação do ocultismo. Eu não posso explicar. Suponho que nunca se pode, exceto que tenho seguido literalmente as instruções sobre orar pelos chamados inimigos. Até este ponto, havia simplesmente uma ignorância passiva deles, uma espécie de distanciamento no que diz respeito a eles. Esta semana, fui impelida a assumir um trabalho definitivo por eles. Talvez isso seja parte disso. Sim, você fez do caminho estreito que você percorreu com tanto esforço uma estrada larga, suave, para aqueles que seguem depois. A bênção de todas essas pessoas estará sempre com você e o conduzirá e o elevará a alturas cada vez maiores. Aqueles que sentirem isso sempre estarão ao seu lado. Com carinho, Lohane. Joel deu 2 classes fechadas e 2 classes de praticantes em Nova York durante o mês de novembro. Isso foi claramente uma liderança do espírito, porque foi nessas palestras em Nova York que ele conheceu Frances Stelloff, proprietária do The Gotham Bookmark, uma pessoa que teve um profundo impacto na fortuna literária de tantos jovens escritores promissores. Ela tinha ido à palestra apenas para levar consigo uma mulher frustrada e infeliz, que ela esperava encontrar algum consolo lá. Em vez disso, ela mesma foi tocada pela mensagem e desempenhou um papel significativo no interesse de uma grande e bem estabelecida editora nos escritos de Joel. Era costume de Joel misturar-se com o público após a palestra, saudando cordialmente aqueles que se aglomeravam ao seu redor e respondendo às suas perguntas. Quando soube que a dona do The Gotham Bookmark estava lá, ele imediatamente se afastou dos que o rodeavam e foi falar com ela. Em menos de 1 minuto, ele tinha feito os preparativos
para estar na loja dela às 9 horas da manhã seguinte. Assim que ela abriu a loja, na manhã seguinte, ele chegou, trazendo consigo várias cópias mimeografadas de aulas que ele havia dado sobre o caminho infinito. Com sua formação judaico-ortodoxa, ela tinha reservas quanto ao porte de livros, cujo tema principal era o Cristo. Ela lhe disse que quando ela assumia os escritos de qualquer pessoa, ela realmente os promovia de todas as maneiras possíveis. Foi acordado que ele deixaria os livros com ela e que pararia para vê-la e para ter a sua decisão em seu retorno a Nova York, depois do trabalho na Inglaterra e no continente. Em 1º de novembro, escrevi para Joel sobre as aulas que ele daria em Nova York. Abre aspas. Há uma possibilidade remota, ainda muito remota, de que eu possa escapar por parte da semana de ação de graças e ir a Nova York para alguma parte do trabalho da classe. Fecha aspas. A possibilidade remota se concretizou e encontrei em Nova York na Semana de Ação de Graças, com o propósito de visitar escolas suburbanas. Nos intervalos entre as aulas da manhã e da noite de Joel, eu me afundei nas visitas às escolas, bem como na única turnê matinal de uma peça de teatro na Broadway, que o tempo permitiu, para que eu tivesse algo de divertido para conversar com meus colegas na escola. Infelizmente, essa matinê foi no mesmo dia em que eu estava programada para conduzir a meditação em grupo antes da aula propriamente dita. Depois de sair correndo do teatro, havia pouco tempo antes do início da meditação, uma preparação muito inadequada para elevar a consciência de um grupo. Quando Joel montou a plataforma no final da meditação, ele falou com muita clareza sobre a falta de preparação e de unidade na sala. Obviamente, uma crítica pública e incisiva ao trabalho que eu havia feito. Se eu pudesse ter desaparecido no nada naquele momento, eu teria sido grata. Certamente, uma parte de mim o fez. Além disso, como Joel estava preocupado com um problema pessoal crítico relativo ao seu relacionamento com sua esposa Nádia, naquela semana ele tinha apenas 20 minutos para um breve encontro comigo. Isto contrastava muito com os compromissos de 1 e 2 horas em Vancouver. Deixe Suas Redes foi lançada neste momento. Quando eu comentei com Joel, em minha breve entrevista, sobre a profundidade e a beleza desse livro, ele ficou pensativo e falou como se sua própria alma estivesse em cada palavra que proferia e com uma tristeza intensa. Lohane, cada página daquele livro cobrou seu tributo às minhas asas de borboleta, minha própria luta para deixar as redes deste mundo adormecido. Assim como minha primeira classe com Joel em Vancouver havia sido um marco em meu desenvolvimento e elevação espiritual, assim também esperava grandes coisas desta segunda classe em Nova York.
A experiência em Vancouver tinha sido gentil e reconfortante, deixando-me com a promessa de aumentar a realização espiritual. Em vez disso, Nova York me deixou com uma estranha dor e a sensação de ser um fracasso total, como indica a carta a seguir.